então, abrindo aí, né, mais uma edição do Diálogos Isolados, dessa vez com a Adriana Decunto, né, redatora-chefe da Folha de Londrina. Agradecer muito sua participação. É a 8ª edição do Diálogos, né, que já recebeu Luciano Pascoal, Sônia Bride, Emílio Luide, Vitor Struck, Ariel Palacios, Pedro Bassan, Janaína Garcia, né, e agora você. E com esse objetivo, né, Drica, que é discutir um pouco da comunicação com a estudantada, o corpo docente também. Você já participou, na verdade, esse projeto ele existia dentro de sala de aula, né? Você foi aquela vez, né? Foi aquela turma do jornalismo noturno, né? E participou, foi muito bacana. O pessoal saiu muito apaixonado pelo jornalismo e é bom ter essas inspiradoras. Eu queria te perguntar, assim, de cara, assim, só para começar, né? A tua imagem de perfil no WhatsApp é a Mafalda, né? Sim. Explica. Olha só, bom, primeiro eu quero agradecer, estou sempre à disposição de vocês, adoro a UEL, estudei lá e assim, sou apaixonada pela UEL, e sempre que você quiser, pode me chamar, fico super feliz de poder conversar com vocês. Então, eu que agradeço mesmo. Mafalda é minha paixão, né? Eu falo que sou eu. Então... Tanto é que a minha gata chama Matilda. E aí todo mundo, mas mãe, coloque uma Mafalda. E todo mundo queria que eu colocasse uma Mafalda. Eu falei, não, mas a Mafalda sou eu. É meu alter ego. Então, assim, eu sou apaixonada pela Mafalda. Eu acho que ela é super atual. Ela sempre, em qualquer momento, sabe, do mundo, do Brasil, da Argentina, de qualquer lugar, ela tem sempre a mensagem dela vale. Então, assim... tudo, meu WhatsApp, o Facebook, tudo é Mafalda. E aí, quando a Lara falou, você manda uma foto? Eu falei, acho que vou mandar uma foto da Mafalda. Aí eu falei, não, mas não vai pegar bem. Então é isso. A Mafalda sou eu. E o que tem de jornalismo na Mafalda? Bom, primeiro que a Mafalda nasceu no jornalismo, né? Ela é uma tira de jornal, ela é leitora de jornal, a mãe dela é leitora de jornal, ela vê o jornal como uma questão, assim, uma bandeira, né? Que o jornal ele tem uma questão social, o jornal é liberdade. Tem uma tirinha que é maravilhosa, que a mãe tá cortando, fazendo um recorte no jornal, e ela pergunta, o que você está fazendo? Né? Ela falou assim, estou tirando uma receita. Ai, que delícia, o que você vai fazer de gostoso? Aí a mãe fala assim, uma sopa de peixe. Aí ela grita, abaixa a liberdade de imprensa, sabe? Então, ela é muito... Eu acho que o jornalista tem tudo a ver com a Mafalda. Adriana, que ano que você estudou na UEL? A sua trajetória até aqui? Conta um pouquinho para nós. Tá, eu estudei na UEL, eu entrei em 83, janeiro de 83, e saí em dezembro de 87, acho que é isso, 87. Quando eu entrei na UEL, sempre quis fazer jornalismo, desde o ensino médio, sempre gostei muito, né? Aquela coisa, você gosta de escrever, você gosta de comunicação, gostava de televisão, de jornal, a gente sempre foi assinante da Folha de Londrina, sabe, desde pequena. Por incrível que pareça, nunca tive vontade, não é que eu nunca tive vontade, mas geralmente muita gente ou quer esporte ou quer cultura, principalmente naquela minha geração, mas a rua sempre me empolgou muito, sabe? Aquela não rotina. Então, quando eu estava no terceiro ano do jornalismo, abri uma vaga na Folha de Londrina para trabalhar como revisora. Naquela época tinha revisão, né? E aí eu fiz um teste, passei. Então, na verdade, eu entrei na Folha, eu acredito que eu tinha 19 anos, sabe? 19 para 20 anos. Comecei a trabalhar na revisão, fiquei lá alguns meses e surgiu uma vaga na Folha da Sexta. Então, eu lembro. Aí eu me candidatei, essa vaga eu ainda não tinha me formado.
eu me candidatei nessa vaga e passei, e aí comecei a trabalhar como repórter da Folha da Sexta. Me formei, eu já estava trabalhando na Folha da Sexta. Assim, eu entrei, eu ia me formar a formatura em janeiro, acho que foi em dezembro que eu comecei a trabalhar lá. Aí eu fiquei na Folha da Sexta uns 2, 3 anos. Na Folha da Sexta fui repórter, aí também cobria férias de editora, e na Folha da Sexta também tive essa experiência como editora, mas eu queria muito trabalhar na editoria de cidades, ou editoria de geral, sabe? Que era aquela... Nossa, né? Você via as pessoas saindo. E quando teve uma vaga, eu me candidatei e comecei a trabalhar na editoria de cidades. E, assim, a editoria de cidades, ela foi onde quase toda a minha trajetória na Folha de Londrina foi na editoria de cidades. Na editoria de cidades, eu trabalhei como repórter, fui pauteira. Aí, naquela época, tinha pauteira, tinha redatora. Também fui redatora, fui editora. E foi quando eu fui para Curitiba. Na verdade, foi por uma questão particular, né? Meu ex-marido foi transferido, eu pedi transferência. Em Curitiba, a gente tinha uma sucursal grande. Fui para Curitiba como repórter, mas como aqui eu já tinha sido editora, aí eu acabei assumindo a edição, né? A sucursal tinha uma edição, um editor, que trabalhava mais, assim, não era só editor, ele fazia uma coordenação, você tinha que cuidar do administrativo, de várias coisas. Aí eu comecei eu entrei no lugar do Leandro Donati, que era o antigo editor, uma pessoa maravilhosa, um repórter de política sensacional. Aí lá eu fiquei 12 anos, né? Foi uma escola, assim, trabalhar em sucursal, porque você cobre desde protesto, né? Desde o protesto dos professores, aquele protesto, né? O massacre lá do Centro Cívico, até a cerimônia do chá no consulado do Japão, né? Então você faz de tudo, você cobre todas as editorias. Aí eu também tive, assim, essa experiência de administração, sabe? De jornal, assim, né? Porque lá era uma sucursal que chegou a ser muito grande. Hoje já, infelizmente, não tem mais. Mas, então, você tinha que fazer toda essa administração, cuidar de aluguel, cuidar de tudo. E foi Você fazia as fotos também? Não. A gente tinha fotógrafo. A gente tinha uma equipe grande. Então, você tinha fotógrafo, você tinha os repórteres, mas você também ia para a rua, né? Assim, Curitiba tem muita notícia. Então, o editor também acaba fazendo matéria e tudo. E depois eu voltei para cá, 3 anos atrás, já para assumir a chefia de redação. E aí voltei a morar em Londrina. E foi muito legal, né? Porque eu nunca perdi assim, o contato com Londrina. Mesmo quando a gente teve um projeto que chamava um projeto Curitiba, porque para ter mais assinaturas, principalmente a gente queria atingir principalmente a região metropolitana, sabe? Aquelas pessoas que não se identificavam com a Gazeta do Povo, né? Então, mesmo naquela época, a gente teve um projeto que foi muito legal, que a gente conseguiu crescer, mas 2008, aquela crise internacional, sabe, de 2008, abalou tudo. Então, a gente teve que terminar esse projeto, mas eu costumo dizer que era assim, mesmo quando a gente fazia matérias sobre Curitiba, era um olhar do norte do Paraná, sabe, sobre a capital, né? Você sempre fazia o jornalismo pensando muito no interior do Paraná, né? Então é isso, agora estou na chefia de redação, que nossa, é muito, uma experiência assim bem boa. Eu costumo dizer que eu acho que eu só não cuidei de carro lá na frente da Folha, porque o resto acho que eu já fiz tudo. Mas é um desafio, principalmente nesse momento assim de mudança do jornalismo, sabe? E também dessa questão financeira, né? Da crise financeira que os jornais,
não só o jornal impresso, mas os veículos estão passando, né? Excelente. O Emerson levantou aí a mão, acho que ele quer fazer uma pergunta para você também. Ah, sim. Vamos lá, estão me ouvindo aí, né? Falando de assessoria, já... Estou entrando do outro lado do balcão agora, né? Me adaptando lá, deixa. Rodrigo, tem um detalhe que você contou da sua história e trajetória, e está incluindo aquelas palavras que hoje estão cada vez mais raras, né? Revisora, editora, né? Às vezes tem até redator ainda, a gente vai muitas vezes colaborar para reescrever o texto. E eu queria até, porque a gente tem estudantes juntos aqui, para a gente falar um pouco sobre a importância dessa função, e que hoje está meio que se amalgamando, juntando tudo, e que eu acho que também acaba perdendo essa questão do jornalista ser responsável pelo próprio texto final. Muitas vezes o cara às vezes está publicando em algum blog, em algum site, sem o revisor ou sem um editor mesmo, né? Não estou falando do editor geral, né? Quer dizer, essa diferença que é legal você mostrar para os alunos nossos entre o editor-chefe e aquela editoria específica de um caderno ou então de um segmento e tal. Acho legal falar dessa importância, ou pelo menos que eu entendo que ainda deve ser valorizado e que está se perdendo um pouco esse mundo digital aí. Você diz dessas etapas, né? Da produção, da revisão, da edição do texto. É isso, Emerson? Que você tá... Exatamente. Tanto que eu lembro que você foi minha editora, que a né? gente tinha, né? Quer dizer, eu fui, né? Editor, e Olha era só. legal que não era um, né? A gente tinha lá 3, 4, eu lembro que tinha a Beth, tinha o Moura, quer dizer, eu devo muito aos meus editores, que eu aprendia com essas experiências depois. Olha, ficou legal, mas faltou aquilo, lembra daquilo. Então é legal a gente ter essa colaboração e para o público externo também, para você ter um segundo olhar, às vezes até crítico do teu próprio texto, né? Exatamente. E é uma coisa que, como você falou, está se perdendo, infelizmente, né? Porque o jornalismo, quando a gente trabalhou na Folha junto, quando eu entrei, você entrou, a gente tinha o pauteiro, aí você tinha o redator, e você tinha o editor, aí você tinha até depois o chefe de redação, o editor-chefe, você tinha várias pessoas com quem discutir o teu texto, o teu trabalho. Então, o pauteiro te passava a pauta, olha, né, essa pauta tem o seu olhar, às vezes você discutia a pauta com o pauteiro, mas eu acho que tem que ir por essa linha. O pauteiro era aquela primeira pessoa que te passava alguma orientação e tudo. Quando você chegava, o editor, ele tinha aquele tempo de pegar o teu texto, sentar, revisar, te chamar e falar assim, olha, você devia ter ido por aqui, você tem que fazer... isso acontecia muito, né? A gente sentava do lado do editor, ou eu, quando o editor, eu chamava o repórter, a gente às vezes refazia junto, o redator fazia isso, depois o editor. Hoje, sim, esses cargos sumiram, né? Você não tem mais pauteiro, você não tem mais redator, você é o repórter e o editor. Muitas vezes o editor não tem o tempo de te sentar contigo para te mostrar, para fazer um feedback, ou para vocês reconstruírem juntos, ou para dizer que ficou legal, porque às vezes o repórter vai embora, o texto foi entregue, e aí depois o editor vai ler o texto sem você estar junto com ele, né? Isso é uma dó, é uma pena, porque muita gente fala assim, Adriana, às vezes algum editor, algum repórter fala, eu lembro da época que você sentava e você me ensinava, e hoje agora a gente não tem muito mais tempo de fazer isso. E o repórter, ele está com outras atribuições além de ir para a rua reportar e escrever. Ele tem que entregar o texto mais perfeito possível ou o mais completo possível, porque muitas vezes no online ele vai publicar direto esse texto. E o editor, por conta da rapidez, sabe? Nossa, aconteceu, o online tem que dar, o repórter vai fazer, vai publicar, e às vezes o editor vai ver depois que já está publicado, sabe, Emerson? Então, assim, o que eu vejo isso? Que o jornalista tem que realmente entrar no mercado de trabalho mais completo do que a gente era, mais preparado do que a gente era, e os editores, a gente tem que arrumar um tempo, mesmo que não seja todo dia, para conversar com os repórteres, sabe? Eu não tenho muito mais tempo de fazer isso, mas eu sempre
peço para os editores fazerem esse feedback, fazer reunião semanal, sabe? Para conversar. Quando eu posso, eu chamo algum repórter para falar sobre texto, ou às vezes, quando eu estou lá e é uma pauta que eu passei, eu gosto também de dizer o que eu espero daquela pauta. Eu acho que a gente, hoje, no mínimo, você tem que chamar o repórter e falar assim, olha, eu espero de você e dessa pauta é isso, o que você acha? Né? Aí ele pode até dizer, mas eu não acho que essa pauta vai ser assim, mas assim, pelo menos isso é importante, sabe? E pelo menos 1, 2 vezes por semana fazer uma reunião, porque a gente sabe que o repórter que está começando, a gente já foi repórter, né? E tem que estar lá para aprender também, sabe? E está se perdendo, a gente está exigindo mais do repórter que está entrando, no mínimo que escreva sem erros de português, porque senão você vai ver o erro de português quando já está lá no online publicado, sabe? E é isso. Infelizmente, é o lado bem ruim, né, desse processo mais rápido. Conta pra gente esse processo, eu adoro capa de jornal. Como é que é a capa do jornal Folha de Londrina? O processo da capa é bem bacana, é muito legal. A gente, de manhã, os editores não estão lá, só tem um editor que chega mais cedo, por volta das 10, 11 horas, para acompanhar, que é o editor de cidades, a Lucília, e ela começa a trabalhar nas cidades e começa e dá um apoio para outras editorias que estão lá. A Célia Musilli também entra na sequência, que é Folha 2. Eu acordo muito cedo e escuto muito rádio, escuto rádio o dia inteiro. Eu amo rádio, assim como eu amo jornal, mas o jornal, eu trabalho no jornal e o rádio eu ouço. Por isso que eu sou viciada em podcast também, porque são coisas que eu posso fazer enquanto eu estou trabalhando, fazendo uma outra coisa. Eu estou no rádio, estou no site. Então, a partir das 6 da manhã, eu já começo a ver noticiário, enfim, acesso tudo. Leio um monte de jornal, sempre fui assim. E aí eu fico dando pitacos, não sou aquela chefe de redação que só vai lá, chega 3 horas da tarde. Então, assim, eu começo a pautar, sabe? Muitas vezes eu vou de manhã e a gente começa a participar do processo, saber o que está fazendo de pauta, porque às 10 horas da manhã eu tenho uma preocupação o que eu vou ter de manchete. Assim, tudo bem, a gente pode até contar com a sorte que às 6 horas da tarde você vai ter alguma coisa inusitada, mas se não tiver, você tem que ter alguma coisa muito legal já de stand-by para você ter uma capa bonita, uma capa boa, né? A gente é jornal impresso, a capa é tudo para vender. Então, assim, eu já começo a me preocupar às 10 horas da manhã sobre manchete, o que está acontecendo que pode dar manchete, tudo. Às 3h30, a gente faz a nossa reunião de pauta, de edição. Então, ali, nessa edição, a gente vai ver quais são as matérias principais de cada editoria, quais são as fotos principais, se a gente está deixando de fazer alguma pauta que é importante, que não está sendo feita. Então, a gente tem o editor de capa, que é o Celso Felizardo. Ele fecha a capa, mas ele também está fechando a economia. Nesse aperto, não tem só mais um editor de capa. Então, ele acumula os dois. Mas é lógico que eu acho que a prioridade, assim, porque, por exemplo, economia, a gente tem outras pessoas que podem ajudar, e capa, ele tem que focar muito na capa. Então, assim, o Ranali, que é o editor de fotografia, ele fica trabalhando desde as 3 horas da tarde, buscando foto, vendo algum acontecimento que a gente não pautou, mas que seria uma foto bonita para a capa. A gente fecha 9h45 da noite, às vezes 10 horas. E eu não costumo, eu acompanho o fechamento da capa, mas eu costumo fazer capa mais no final de semana, quando a gente está com os plantões, sabe? O revezamento de plantão. No dia a dia, ou é o Celso,
ou agora o Lúcio Flávio Moura, que está cobrindo as férias do Celso. Ele está fechando a capa. E, assim, eu acompanho, fico lá até eu fechar a capa, até a gente mesmo na redação que faz a transformação da capa para o jornal digital, que é o jornal, o Press Reader, que a gente chama, o jornal digital que você pode ver a réplica do jornal impresso no site, a gente faz. Então, depois que você fecha o jornal impresso, o diagramador transforma aquilo lá, faz uma mágica, aperta uns botões e transforma aquilo no jornal digital. Então, assim, eu vou embora depois que acabou todo esse processo, né? Vai lá, Vou só fazer uma perguntinha rapidinha. Adriana, você acha que hoje é impossível fazer jornal impresso ou diário? Não, tanto é que a gente está fazendo ainda, sabe? É difícil. Muita gente pergunta, a Folha de Londrina vai ser só digital? A Folha de Londrina, até quando a Folha de Londrina vai ser impresso, né? Será que só os grandes jornais vão conseguir ser impresso? Só os jornais nacionais? Assim, a gente está resistindo bravamente, a gente não existe. Eu acredito que o jornal impresso ele vai caminhar, não sei quando, se é daqui 10 anos, 20 anos, 50 anos, para uma reformulação assim de talvez não ser diário, ser final de semana. Eu acho que isso é um futuro para ele. Por conta de custo, pode ser porque os custos da operação do jornal impresso ela é muito alta, mas também por conta do novo leitor, né? Se você eu pego a minha filha, a minha filha menor tem 16 anos, ela é extremamente bem informada, ela sabe tudo que está acontecendo, mas ela não lê o jornal impresso. E ela reclama que a Folha de Londrina não tem um aplicativo, porque se ela tiver que digitar www.folha de Londrina, ela não vai abrir. Mas só que ela se informa por outros canais, ela se informa pelo Instagram, então eu vejo que ela comenta a matéria comigo, que ela viu no Instagram, e aí do Instagram ela acessou a matéria. Então, assim, ela não é pelo site, mas é via Instagram, ou via o YouTube, por exemplo, né? Mesmo a Folha, outros jornais. Ela já passou daquela fase dos YouTubers que ela seguia. Mas, assim, eu vejo a geração dela como uma geração que não está desinformada, é uma geração que está se informando, só que ela está se informando por outros canais. Então, o desafio nosso é assim, a gente tem que estar no YouTube, a gente tem que estar no Instagram, a gente tem que estar no podcast, aí a gente tem que estar no impresso também. Assim, eu vejo o impresso que ele vai ter que ter uma mudança, não sei quando, espero que demore bastante, mas não só por questões de custo, tal, mas por questões dessa nova geração aí, que eles têm outra forma de se informar. Não estão desinformados? Não estão, mas eles encontram informação em outras ferramentas, né?